Ok, muchas gracias. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Calibata, al director general del IICA, el anfitrión de este evento, doctor Manuel Otero. Simplemente recordar que están presentes periodistas de prácticamente todos los países de América Latina y de España. También tenemos hoy como invitada a una periodista que está conectada desde... Também temos uma jornalista dos Estados Unidos e damos boas-vindas a todos e o senhor Manuel Otero. Muito obrigada, Guido. Bom dia. Quero dar as boas-vindas. Doutora Agnes Calibata, que é especial para a primeira de Estado, secretário, uma atividade excepcional que vai acontecer no mês de setembro. Poucos líderes ambientais reúnem atividades como a doutora Calibata, ela tem em tecnologia, como ministro da Agricultura, Ruanda, uma clara liderança na frente. E, claro, que tem o título para a Revolução Verde na África. Poucos nomes das instituições expressam uma condição de futuro. E aqui eu gostaria que o IICA expressasse o futuro para a América Latina. Agradeço a participação. Por que tienen la enorme responsabilidad de reflejar cuál es la responsabilidad de las Américas y sobre todo hacia dónde vamos. Las Américas y yo no voy a extenderme en explicarle a usted sobre la agricultura de América Latina, pero sí enfatizar que esta región es la principal exportadora de alimentos del mundo. Que é a principal una participación del 13.8 del comercio internacional mundial. Sí, y estamos llamados a ser, si hacemos las cosas bien, los garantes de la seguridad alimentaria y nutricional del planeta. Somos uno de los principales generadores de empleo, más del 50% del empleo en la zona. Somos dos principais geradores de emprego nas zonas rurais. E o crescimento econômico se explica pelo dinamismo no nosso setor agropecuário. Lendo a biografia da doutora Calibata, é filha de agricultores familiares. É uma honra isso. E aproveito para dizer que a agricultura familiar na América Latina e Caribe representa a ampla maioria dos cultivos agrícolas no nosso continente. Aproximadamente 65% das unidades produtivas que pertencem à agricultura familiar. E esse tecido social há que manter-se. E estamos defendendo a agricultura com agricultores que têm que ser o protagonista do seu próprio futuro, com sustentabilidade, tentando conformar círculos virtuosos de crescimento, progresso e de construção de pontes com as zonas urbanas. Tudo isso queremos liderar do IICA. E temos 80 anos de trajetória que quero assegurar à doutora Calibata que o IICA vai colocar o melhor da nossa instituição, quadro técnico, e para que essa cúpula possa ser um sucesso, para que se escute nossos agricultores, e quero agradecer a senhora por estar aqui no dia de hoje e que se
que podemos organizar essa cúpula de chefes de estados para a transformação de sistemas alimentícios da América Latina e do mundo. Muito obrigada, Guido, eu te devolvo o microfone. Obrigado, diretor-geral. Agora, eu queria dar a palavra à enviada especial do secretário da ONU, doutora Kalibata, para que faça uma pequena introdução, para que se entenda, e depois a mecânica se dá para dar a palavra aos colegas, para que eles façam consultas para a senhora, nesse processo consultivo que estamos aqui envolvidos sobre a cúpula dos sistemas alimentícios. E para organizar essa cúpula em 2021 das Nações Unidas. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por convidar. Estou contente de participar dessa conversação. E muito obrigada pelo que comentou. Eu visitei o Brasil, a América do Sul, o trabalho que tem sido feito lá. Então, todos esses pontos que o senhor está cobrindo dos sistemas agrícolas é extremamente importante. Estive em diferentes países na América do Sul. Espero o que nós temos que fazer para melhorar essa conversa é que tomemos 5, 10 minutos para iniciar a conversa. E vou também falar sobre alguns slides que eu tenho aqui para mostrar. E vamos passar a aprofundar essa conversação. Aqui estou compartilhando. Sim. Muito bem. Aqui eu quero apresentar e falar. Eu sou Agnes Kalibata, sou enviada especial para a cúpula de sistemas alimentícios, nomeada pelo secretário-geral da ONU. O importante dessa cúpula é que reconhece que os alimentos são centrais e importantes para todos que fazemos. Essa imagem que vemos aqui, vemos essa parte vermelha, são os alimentos, que é uma porção pequena do que passa no mundo. Mas realmente tudo tem a ver com a economia, com todo o processo. Tudo tem a ver com o sistema alimentício. E a parte mais importante, essa é a razão pela qual, possivelmente, o alimento é tão importante como ele é. Mas estamos um pouco desconectados dessas coisas. Em muitos países, estamos comprometidos com esse LSDG, os objetivos do milênio, que é terminar com a fome. O desmatamento está aumentando e o mais importante ainda, e eu digo como ser humano, como pessoa, é que o caso do câmbio, da mudança, climática está mudando e nós que vivemos aqui na África estamos afetados por essa mudança climática. Então, essa mudança climática é importante porque ela vai mudando e também é importante abordar a situação dos problemas causados por essa mudança climática.
parte dessa cúpula vai abordar esses desafios que os sistemas da agricultura apresentam. Como disse o secretário-geral, a importância dessa cúpula, os sistemas alimentícios têm soluções, têm muitas soluções, e já temos, mas há muitos desafios também. E temos que encontrá-los e abordá-los também. E temos que estar claro no que não funciona bem. E esse é o que se reconhece nessa cúpula. A Covid-19 aumentou muito a quantidade de problemas e tudo é muito mais complicado do que era antes. A Covid-19, se tivesse ocorrido antes da cúpula, teríamos reconhecido que teríamos incluído essa situação. Essa cúpula tem 5 situações, que a primeira é assegurar alimentos seguros e nutritivos, uma mudança para patrões de consumo, melhorar a produção positiva com a natureza, fazer avançar sistemas de vida equitativos, e o quinto é construir resiliência para vulnerabilidades. Reconhecer que vivemos no meio dessa mudança climática, temos que abordar esse desafio. E, a partir disso, desenhamos nossa forma de pensar, nossos objetivos, e creio que na apresentação o tema é que passaríamos ao redor do momento da cúpula para assegurarmos que conseguimos. O secretário-geral, ele mencionou 3 coisas, que devemos considerar que essa cúpula, para que as pessoas entendam em diferentes lugares como impacta o sistema alimentício e que como poderíamos reverter. Estar aqui em perigo, e há uma solicitação para tomar ações para voltar ao caminho correto. Há uma ambição desde o sistema alimentício. Temos que assegurar que, uma vez que há cúpula, há diferentes compromissos que os países cumpriram com relação a isso. O que fizemos com relação a essa cúpula? Para as pessoas. Não é uma cúpula para pessoas, mas sim para soluções. Temos que construir esse sistema de urgência e ambição, e essa é alguma das características que torna especial essa cúpula. Ela não está tentando negociar nada. Os objetivos do milênio é que se negocia. Como resultado, estamos usando a ciência dos objetivos do milênio. Estamos usando o enfoque do que temos e do que existe. E dessa forma, podemos analisar o que vem para analisar soluções. E dessa forma, proporcionaremos apoios a muitas das coisas que estão por vir. Temos ideias que se discutem, esses diferentes objetivos dos quais eu estive falando para os senhores e senhoras. Esses blocos de ação são agendados pelos países, temos a apresentação dos países, e vocês, como instituição, têm esse sentido dos científicos que representam todos esses blocos e as diferentes ideias também que se estão apresentando, que de fato nos indicam que os científicos, investigadores estão desenvolvendo. Temos uma quantidade de diálogos que estamos levando a cabo no mundo, e essa conversação, o que está passando, conversa que está passando com diferentes países, porque cada país tem seu contexto, cada sistema alimentício tem seu contexto, é local, não podemos globalizá-lo. Então, temos que lidar com esses desafios que são locais.
as pessoas têm entre eles as oportunidades e os desafios e a solução também, que estão implementando dessa forma também, desse contexto. Os diálogos nacionais estão fazendo isso, justamente. E há mais de 100 países que têm esses diálogos nacionais. Temos uma rede de campeões, que é uma rede de pessoas que participaram nessa cúpula, é o que nos importa, e é para onde vai o sistema alimentício. Então, temos alguns campeões da América do Sul que definitivamente é importante que consigamos estabelecer essas redes para que mais pessoas da América Latina participem nesta cúpula e que consigam entender esse sistema. E também temos que ter uma plataforma que permita aos jovens também proporcionar ideias e participar em plataformas digitais. Temos um diálogo independente que se realiza para grupos da sociedade civil, organizações formais, mas qualquer outro grupo que queira dar-nos ideias. E isso se faz mediante diálogos independentes. Temos um mapa de uma agenda aqui do que vai acontecer. Esses são os diferentes pontos importantes, porque reconhecemos que há outras coisas que acontecem nas cúpulas, em diálogos globais também, mas realmente tentamos assegurar que isso é o que reconhecemos. Mas tudo isso se une no mesmo prato, onde asseguramos que os alimentos sejam saudáveis para as pessoas, para o planeta, para o bem-estar das pessoas, da humanidade e do planeta. E o que gostaríamos de fazer desde é que motivemos as pessoas que ver o que está em jogo aqui. Os sistemas alimentícios contribuem para nossos alimentos e a saúde, mas também são um desafio desde a perspectiva da economia e desde a perspectiva da mudança climática. Não podemos pretender que isso não esteja passando e assumir que esses desafios não existem. Não podemos dizer que não há pessoas que estão com fome quando temos essa grande quantidade de comida que é produzida. Temos que enfrentar desafios no mundo e, por isso, foi organizada essa cúpula e isso, basicamente, eu apresentei para que possamos iniciar minha apresentação e queria abrir, então, o microfone para quem tenha perguntas. Obrigada pela oportunidade para me apresentar e apresentar isso a vocês. Estaria aqui disposta a responder as perguntas. Muito obrigada, doutora Talibata. Tenho aqui alguns pedidos de pergunta e vou indicando e passando a palavra. Primeiramente, o primeiro que me pediu a palavra foi Pedro Damian Diego. Ele está em Madrid, ele é diretor-geral da FEAGRO na Espanha. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada, doutora Calibata. É um prazer conhecê-la através desse encontro virtual. Na minha condição de observador permanente da realidade, tenho a impressão na América ainda não há conhecimento dessa cúpula, do que vai se passar, o que a senhora vai coordenar essa cúpula. Falta 6 meses para essa cúpula, mas por esse motivo, eu queria perguntar quais são suas expectativas sobre a participação dos países da América Latina e Caribe devido à importância do continente. O senhor se colocou em mute, ele está em mute. Desculpem,
Obrigada. Desculpem. Então, para mim, participar é um prazer e ter o prazer de compartilhar com vocês. Na minha condição de coordenador permanente, que na Iberoamérica, em geral, há pouca discussão e conhecimento sobre a realização da cúpula de Nações Unidas dos sistemas alimentícios que a senhora vai coordenar. E temos 6 meses para isso, e por isso eu queria perguntar quais são suas expectativas da participação dos países da América Latina, do Caribe, nessa importantíssima reunião, dada a importância do continente americano como o principal aportante da segurança alimentar global, como seu papel exportador, como o senhor Manuel Otero nos recordou. E o papel das Américas, eu gostaria, então, o papel das Américas dentro desse tema, e também gostaria de saber que resultados da cúpula, a cúpula nos deixaria satisfeito, quais seriam as suas expectativas com relação a essa reunião internacional importante. Muito obrigada. Uma por uma ou várias? Como respondo? Não sei. Vou responder essa. Sim, vamos respondendo pergunta por pergunta, por favor. Muito bem. Muito obrigada, Pedro, pela sua pergunta. Com relação à participação dos países latino-americanos, a forma como a cúpula está estruturada, com relação às instituições, desde a nossa percepção, há pontos que são importantes. Temos onde vão estar as agências de alimento, e aí há muitos representantes, eu já falei com eles, ou estamos falando a cada 3 meses, inicialmente por semanas, e depois de cada mês, e todos os meses estamos falando com representantes de cada país do que está passando nos sistemas alimentícios. Todos os meses. Todos os meses, esse é o papel. Falamos com representantes em Nova York, ao redor do que está sucedendo nos outros sistemas alimentícios. Então, os seus representantes se sabem o que está passando. E eles me fazem muitas perguntas nessas reuniões, posso dar alguns exemplos. Perguntas do Brasil, do Uruguai, de diferentes países. Então, normalmente, nos comunicamos com ele e também temos... a América Latina também está representando um comitê em Uruguai, e as decisões e do que está sucedendo está sendo compartilhado publicamente e está disponível. Já estamos fazendo esse tipo de coisa. Agora, desde a perspectiva do que decidimos fazer, os representantes deu 2 coisas para os participantes por cada país. Que digam quais falaram sobre as ideias de ação e que temos o diálogos. E o secretário-geral disse a todos os países para abrir esses pontos de diálogos. E a América Latina tem informação sobre isso. Eu sei que estão participando e se comprometendo em diferentes lugares. E essa informação existe. E
dar os números dos países também, para que dê os números que chegaram para chegar a diálogos com esses países. Agora, o que eu necessito é que as pessoas entendam que o que está em jogo aqui, o seu processo e isso é o que vocês querem que os países estejam aí presentes. E fizemos todos o possível para que possam participar. Gostaria de ser honesta com vocês. O papel das Américas nos sistemas alimentícios é imenso. Temos que dizer o quanto estão contribuindo a indústria dos alimentos nesta situação do coronavírus. Essa situação do coronavírus. Então, muitos alimentos e o abastecimento dessa cadeia alimentar temos todos. O ideal que temos que ter e o lugar que a América tem, isso é um padrão extremamente importante, mas na América Latina, quando experimentamos essa mudança climática, são desafios do sistema climático. Então, para mim, entendemos esses objetivos e entendemos como devemos abordar. E o mais importante aqui é sobre o que está passando com relação à perspectiva dos sistemas alimentícios, a perspectiva do que passa em lugares muito longínquos nos impacta. Seguramente a Covid ou a mudança climática, tudo isso nos impacta. Então, é uma oportunidade importante que é importante dizer e ver que isso impacta a todos e ver as suas implicações disso. Espero ter respondido a pergunta. Obrigada, doutora Calibata. 2 avisos. Estamos resolvendo, alguns se vê, a interpretação está entrecortada, estamos corrigindo isso. Queria pedir as perguntas e no possível, as respostas curtas, porque há muitas perguntas para fazer. Carla Ibéria Sanches está na Cidade do México, é periodista da Televisa, está solicitando a palavra. Muito obrigada, Guito. Muito obrigada, doutora Calibata. Eu sou Carla Ibéria Sanches, estou chamando da Cidade do México. Qual o seu diagnóstico sobre o básico aqui, sobre o milho e o preço dos produtos básicos, e se a senhora crê que seria necessário ter uma chamada global sobre controle de preço e o básico. E, em segundo lugar, em muitas economias no mundo, incluindo o México, em muitos países da América Latina, estão decidindo ou defendendo uma política sobre a segurança alimentícia, senão sobre soberania alimentar. O que a senhora crê sobre isso? Obrigada. E desculpa meu inglês, eu não sou nativa.
Sim, os preços dos alimentos, há muitas coisas que os controlam. Eu não sou especialista, mas temos que entender que há muitas coisas que têm que estar no seu lugar, como, por exemplo, a oferta é maior que a demanda, e instituir mecanismos de controle, algo que as instituições que manejam isso, que controlam isso, mas o que foi incrível nessa crise da Covid é que, se conseguimos controlar isso, não tivemos assim como altas incríveis de preço, especialmente na América Latina, e agradecemos que isso não passou, que assim que os preços não foram tão exorbitantes dentro dos contextos locais. Não foi o caso, já que a distribuição local é, às vezes, restringida, e os portos começaram a se recarregar, e havia problemas administrativos. Ao princípio, tivemos aumento de preço, e com a pandemia que causou o problema, então, vimos que os preços estão associados com as cadeias de abastecimento local, não global. Isso é o que eu posso dizer disso. Em termos de soberania alimentar e segurança alimentar, com relação ao sistema global, creio que a segurança alimentícia não é um fator de sistema global, porque há muitas interdependências dos sistemas globais. Agora, quando a soberania alimentar se torne parte disso, vamos ter responder a esse desafio com relação às pessoas. Desde o comércio global, temos que compreender o que isso significa. Então, creio que a soberania alimentar é importante, mas sigue sendo uma restrição. Não vou entrar, mas há um grupo de pessoas que estão estudando, científicos que analisam tudo isso. Então, a forma que, como eu vejo, em todos os casos, a soberania alimentar podia pressionar, e com relação à mudança climática, e podíamos denegar oportunidades às pessoas e os países que podem funcionar de grande maneira. Creio que temos que apreciar o fato de que há países que vão bem, e também temos que respeitar isso. Obrigada, doutora. Em Brasília, pede a palavra Catiúcia Souto-Maior, periodista de AgroMais. Catiúcia, por favor. Muito obrigada. Bom dia, doutora Kalibata. A senhora mencionou que todos os locais, isso causa impacto em todos. Eu gostaria de saber como faz com que as barreiras ao comércio afetam o negócio agrícola aqui no Brasil, e como pode isso afetar a segurança alimentar e a produção de alimentos no mundo. E também gostaria de saber, com relação à questão do tema digital nos sistemas alimentícios. Para mim, é um pouco difícil seguir a pergunta, porque tem muito eco. Então, eu gostaria de saber, com relação, digamos, com relação a problemas ambientais, que fazemos aqui no Brasil, e como esse tipo, como isso pode afetar a segurança dos alimentos. Obrigada.
Bom, as barreiras de comércio está afetando a... Eu não quero simplesmente dizer estão baseados quando temos que entender que o que estamos tentando fazer acá. E temos que ver o acesso aos alimentos. E temos que ver o que estamos fazendo com relação ao planeta. Com todas as pessoas com relação ao planeta, de diferentes arestas, e gerar uma conversação sobre quem deve participar para ver o que está passando e ver o que está passando. Então, a saúde das pessoas e a capacidade das pessoas saírem da pobreza. E o que estamos fazendo numa parte afeta outras partes no mundo. E a oportunidade que essa cúpula nos dá é entender o fato de... E isso deveria fazer que... como fazemos as coisas diferentes? Ainda não sabemos. Por exemplo, na África. Por exemplo, quando vemos nesse momento temos um problema. Então, faz 30 anos não temos lagosta e agora chegaram. Então, tivemos... E temos que ver qual é o papel nesses desafios que estamos... Então, nós temos que ver o que está passando a nível local para ver a nossa contribuição. Muito obrigada. A outra pergunta tem a ver com relação aos sistemas digitais, na transformação do sistema digital no mundo. Há uma palavra que se escapou, a transformação digital. Com relação ao que passou com a pandemia, e tivemos que ver, e para se assegurar de que, para que os efetivos se movam entre as mãos, mas temos que ver de diferente forma. Temos problemas de infraestrutura, de informação, mas estamos começando a ver isso como ferramenta de serviço. E esperamos que os países, as oportunidades que tem o país, como podemos traduzir isso e poder aceder a mais informação e ferramentas que são mais fáceis de utilizar. E o que temos que dar para os sistemas alimentícios. Muito obrigada, senhora Kalibata. Há várias perguntas.
digamos, si se están ponderando, si están valorando algunos cambios hacia la sustentabilidad de sus sistemas alimentarios, como se ha dado particularmente en Argentina con la evolución. Como se deu particularmente na Argentina, com o sistema mais conservacionista na América Latina, e com o sistema que são mais amigáveis com o meio ambiente. Como a mudança climática pode afetar a essas regiões e dar resultados positivos? Obrigada, Maurício. Obrigada pela tua pergunta. A sustentabilidade é uma parte importante do sistema alimentar. E a razão pela que eu faço isso é essa. Se temos diálogo a nível nacional, que são muito importantes, é importante que os Estados Unidos vejam isso cá, porque esses são os diálogos nacionais. A razão desses diálogos e sua importância, as soluções e o que estamos falando de trabalhar não saem do nada, já existem. E esses diálogos nacionais e aí fala dessas soluções que estão sendo apresentadas e bem. E aprender de nós o que está funcionando. No Quênia, eu não sei o que está funcionando em nossos países. Isso não tem a ver e compartilhar o que temos que compartilhar o que vemos bem, os desafios e trabalhar em eliminar a fome. Temos que reduzir o desperdício. E temos que falar para ver os desafios que temos nos nossos temas. Eu vou devolver as palavras. No México, desde o México, é um prazer e o meu reconhecimento pessoal pelo sobre o seu trabalho. Sobre tudo que está comentando, a senhora cumpre um papel muito significativo na sua vida pública, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que implementou políticas. Então, o que se pode fazer para melhorar a interação de políticas públicas e ciência, e como a senhora percebe o papel que pode ser cumprido nessas novas tecnologias? As tecnologias... se está cortando a comunicação. Como complementar a ciência política pública e aproveitar a tecnologia? Obrigada. Eu acredito fielmente, como o senhor disse no princípio, da ciência. Do lugar e papel da ciência, mas também creio no que é a política pública para impulsionar a sociedade. Porque, como o senhor diz, a política foi desenhada baseada na ciência e teve um grande impacto. Então, o senhor vai ver, provavelmente, quando faz isso, qual vai ser o resultado. Então, é importante utilizar a vivência e assegurar que as políticas são desenhadas dessa forma. De forma contrária, em realidade, é difícil avançar políticas se não tem a evidência adequada. Então, a relação é muito estreita entre os dois. Uma vez que há um
avanço importante que pode solucionar problemas. Então, o que a política faz é escalar a solução para poder ajudar a milhões de pessoas. Assim é como eu vejo o valor e o papel da ciência e das políticas e como uni-las, mas também é muito importante que as políticas sejam ágeis, que possam ser reformadas quando necessitam ser reformadas. Essa parte é muito importante para abordar os diferentes desafios que vão surgindo. Então, é possível que uma política que esteja perfeita hoje tem que ser reformada, reformulada a futuro. Então, isso é muito importante. Agora estamos falando de novas tecnologias, digital, por exemplo, como eu disse antes, e qualquer outra tecnologia, sempre quando haja suficiente evidência que essa política, ou essa tecnologia, perdão, vai sair de um bom lugar e que tenha um impacto no ambiente e que essas tecnologias são boas para as pessoas, o seguinte passo é que se implementem através de políticas que tenham capacidade para estar ágil. Obrigada, doutora Calibata. Tinha o pedido da palavra da Glenda Umanha, que está em Atlanta, agora nos Glenda Estados Umanha, Unidos. desde Atlanta. Ela está por aqui? Obrigada, doutora Calibata. Eu queria saber o que você acha de como as coisas mudaram com a COVID-19, e como poderíamos fazer intercâmbios e como poderíamos nos focar nas comunidades que têm que retornar à agricultura porque tiveram que parar. Que exemplos você poderia nos dar? Obrigada. Seu microfone está em mudo, doutora Calibata. Eu queria dizer, Glenda, que eu não pude escutar a sua pergunta. Eu não tenho certeza, mas se você pudesse... Me espere desculpa. Eu somente queria saber que você tem visto que por causa da COVID-19, comunidades e grupos afetados que tiveram que de novo voltar a trabalhar, como por exemplo os restaurantes que já não podiam lidar diretamente com os produtores. Então, como o impacto na agricultura, o que você pensa que poderíamos aproveitar de coisas que poderíamos fazer para lidar com a situação da COVID-19? Se você pode nos dar alguns exemplos, por favor. Por causa da COVID-19, algumas comunidades voltaram à agricultura e algumas das coisas que eu acho que podemos aprender, é isso que você quer dizer? Sim, é isso mesmo. Que coisas positivas nós poderíamos tomar do que aconteceu? Bom, eu realmente estou muito feliz de que você perguntou isso, porque o que você já viu lá é o que estou vendo aqui. Desde que se implementou o confinamento, muitas pessoas foram afetadas e tiveram que regressar às suas casas e aos seus povoados, porque você... E era um problema, porque você tinha que garantir que você não ia para a cama com fome. E a agricultura tem sido enormemente significativa para a sobrevivência destas comunidades. Há um número de coisas que nós podemos fazer. Vamos ter que aumentar a habilidade para que as pessoas saiam dessa situação. Talvez não seja possível, mas é possível melhorar
o alimento, que as pessoas tenham alimento sem aumentá-lo a uma escala nacional. Não é sobre isso, mas não vai ser possível quando a economia volte ao normal e as pessoas possam ir aos seus trabalhos, porque os agricultores fazem o dinheiro porque as pessoas estão bem e compram comida. Então, o mercado vai ditar o que vai funcionar e o que não. Que coisas têm acontecido por causa da Covid-19 que nós podemos manter, o que nós estamos aprendendo. E eu acho que há duas coisas que são extremamente importantes. Uma, a ideia de que possamos garantir que todo mundo esteja conectado e alcançar a todo mundo com as conexões, porque quando se usa a conexão, podemos alcançar milhões de pessoas. A segunda coisa que temos aprendido é que há muitas pessoas que estão vivendo, apenas vivendo, estão no limite. Então, isso vira um desafio para essas pessoas, porque estão ao limite e não tem nutrição. Então, nas sociedades, é uma coisa que temos que lidar com isso. Não podemos pretender que não sabemos, que não podemos ignorar. Não temos que pensar nessas pessoas que estão ao limite da segurança alimentar e temos que encontrar uma maneira de consertar isso. Muito bem, doutora. Na Colômbia, o senhor Juan Carlos Domingues, do Tempo de Bogotá, que deseja fazer perguntas. Bom dia, senhora Calibata, muito obrigado pelo seu tempo. Dois temas bastante amplos para a cimeira de produção e consumo, no concernente à produção e consumo, é uma temática muito importante. A Covid na Colômbia trouxe um incremento da pobreza, ao que se adiciona uma migração de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas venezuelanas. E o acesso aos alimentos tem sido uma coisa bastante complicada na Colômbia para as pessoas de escassos recursos econômicos. Ao invés de solucionar, o governo, o que achou fazer foi colocar impostos sobre os alimentos com o IVA, os alimentos que se consomem diariamente. A pergunta é que se a cimeira não terminaria por dar esse tipo de conselhos aos governos que para termos maior acesso aos alimentos que se consomem diariamente não sejam gravados com impostos. É muito desafiante, nós estamos vivendo em tempos desafiadores, é diferente pensar, é difícil pensar o que está acontecendo em cada país, quando fazemos da agenda global do fornecimento de alimentos, às vezes, porque isso, às vezes, essa agenda às vezes muda por causa da Covid, ou tem mudado por causa da Covid. É muito difícil, a cimeira do sistema de alimentação, alimentar, o que nós podemos ver é o que podemos fazer para os próximos 10 anos, o que podemos fazer pensando no futuro, aprender das nossas lições. Quando iniciamos a ideia da cimeira, não sabíamos que a Covid ia acontecer. Então,
vão haver lições que nós temos que aprender e pensar em como nos comportamos e como vamos nos comportar e como manejamos a situação e como podemos atravessar melhor uma situação dessas caso aconteça de novo, para que não nos agarre despreparados. Então, eu não tenho realmente uma resposta para isso, mas o que eu penso é que é uma grande lição para nós e veremos que recomendações poderemos ter para setembro. Se o que poderia ser um conflito no futuro. Sim. Desde a perspectiva do sistema alimentar, podemos discutir qual é o conflito com a segurança alimentar. E uma ideia similar é que todos estes desafios que acontecem devem estar fora dos limites desta cimeira. Obrigada, doutora Calabata. Se a senhora me permitir, eu queria dar a bem-vinda. Você está sendo escutada pelo doutor Ratan Lal, da Universidade Estatal de Ohio, e que, conjunto e com o ICA, trabalha com solos vivos das Américas, e damos a bem-vinda a uma das maiores autoridades científicas do mundo. Obrigada pela sua presença, senhor Ratan Lal. E vamos dar a palavra para o jornalista que está em São Paulo, Brasil, jornalista de Folha São Paulo. O microfone, Mauro, por favor. Continuamos com o microfone sem... Ok. Me ouvem? Muito bem. Me escutam agora? Doutora, a senhora disse em sua apresentação que os desafios são locais. Cada região tem os seus. O Manuel disse que 65% dos produtores são ligados à agricultura familiar, ou seja, são pequenos produtores. A minha pergunta é, com a sua experiência, como esse tema deve ser discutido e levado a essa conferência da ONU? Ok. Me ouviram? Sim, eu escutei. No início eu não escutei muito bem. Você falou que 65% dos produtores... na verdade, não entendi bem a pergunta. Eu posso repetir? Posso. Ok. Em sua apresentação, a senhora disse que os problemas são locais. Cada região tem os seus. O Manuel deu um número dizendo que 65% dos produtores são pequenos produtores. A minha pergunta, com a sua experiência de África, de América Latina, como esse tema deve ser discutido e levado a essa conferência da ONU? Você quer dizer o tópico dos 65%, como esse tema deveria ser levado à cimeira? Porque realmente estou tentando pensar. Eu penso definitivamente que os sistemas alimentares são locais e que há um número de fatores que afetam, mas o fato de que os 65% dos produtores sejam pequenos é também um fato da vida. É o que nós encontramos cada dia. Eu acho que a pergunta para mim é como nós deveríamos, desde a perspectiva dos sistemas alimentares, como podemos incluir esses produtores, como
isso afeta realmente os produtores, o contexto em que eles, nos diferentes contextos em que eles estão, e como poder ter as diferentes oportunidades. Estes agricultores no continente africano têm diferentes tipos de desafios, como o acesso, como poder ter uma vida através da agricultura. Então, precisamos encontrar soluções desde uma perspectiva na que possamos abordar esses desafios, porque não é suficiente, o produto em geral não é suficiente para dar para eles o que eles precisam. E isso deve ser solucionado. Temos muitíssimas soluções, mas como podemos construir e realmente prestar atenção àquilo que pode ser feito? Qual é o custo para essas pessoas que estão produzindo para lidar com a fome? Porque na África há muitos países que há muitas pessoas que têm fome, mas isso não é verdade. Esse não é o maior problema, e temos muitos estudos que mostram que isto pode ser resolvido. O que nós precisamos é que as pessoas possam ter possibilidades de produzir nas terras com que eles têm, e como manejar também o tema ambiental. Eu acho que há muitas oportunidades, mas eu acho que realmente o que importa aqui é que muitas das pessoas cuidam dos ecossistemas nas quais eles trabalham e produzem. Eles produzem 80% da comida, dos alimentos que consumimos. Então, esse lugar dá valor a eles. Então, o sistema alimentar deve olhar para isso. Temos que pensar na noção de valor. Qual é o valor que temos? Qual é a solução para os agricultores em termos de valor? Para que não estejam marginalizados. Então, esses são alguns dos desafios que nós temos que abordar, e sei que não é o mesmo para cada continente. Existem diferentes números, diferentes tipos de problemas e desafios, então, realmente, os problemas são locais. Obrigado pela resposta. Obrigada, doutora Kalibata. Temos as últimas perguntas. Está pedindo a palavra o doutor Ratan Lal, que, como eu já falei, ele está aqui conectado, ele quer fazer uma pergunta. Por favor, doutor Lal. Obrigado. Doutora Kalibata, muito obrigado pela sua apresentação. Eu queria fazer dois comentários. Uma é a Revolução Verde dos 60. Esses pequenos produtores, eles não tinham os recursos e eram negligenciados. Então, qual as estratégias de hoje em dia que serão faladas na Cimeira para trazer a Revolução Verde à África? Essa é uma. E em segundo lugar, como podemos cooperar para que uma coisa como... para que também isto aconteça na África subsaariana? Isto o conhecimento que ganhamos da América Latina através do ICA é muito importante para as discussões, para trazer à tona essa tão importante Revolução Verde na África. Obrigada, Dr. Latão. Obrigada pelo reconhecimento de tudo que temos feito. Eu quero dizer, hoje em dia, a minha instituição
com o secretário da ONU, Kofi Annan, a nossa preocupação principal era que a África tinha sido deixada para trás. Então, em esta situação, vamos ver como a África poderia melhorar nesse sentido. E isso tem se transformado nessa ideia que a maioria das pessoas tem. Então, a realidade é que tivemos diferentes revoluções, mas não a verde. E depois chegou a Covid. E não deveria haver um agricultor que não tenha oportunidade de se conectar, assim como não tem negócios no mundo que não devam se conectar. Eu não quero ser prescritiva o que isso significa em qualquer contexto, mas eu sei que temos que ser produtivos. Então, a solução, eu estou esperando também aqui aos cientistas do futuro para ver o que tem que dizer. Eu estou esperando com os meus olhos bem abertos para ver se vocês me dizem o que devemos esperar aqui para os agricultores da África. Agora, eu lamento muito, mas agora eu tenho que ir, mas me estão esperando. Eu sinto muito, mas você perguntou sobre as possíveis cooperações com o ICA, e eu queria mencionar apenas que estamos procurando oportunidades para minha própria perspectiva. Como eu vejo, é que temos que mais que tudo no Brasil, nós estamos vinculados e temos o Instituto Brasil-África e estamos procurando mais oportunidades para nos vincular ainda mais, para ajudar nos continente a continente, país a país, e colocar em lugar as oportunidades que permitirão aos líderes dos diferentes países para um intercâmbio de ideias, que possam ter um intercâmbio de ideias e uma oportunidade para convidar os especialistas técnicos. Então, nós vemos a oportunidade e queremos falar isso, e definitivamente quero compartilhar. Desculpe que eu realmente tenho que ir. Eu tenho curtido realmente esta discussão. Se vocês pudessem fazer só uma coisa por mim, lembrem a seus países que eles têm que ser parte, que eles têm que ser parte da cimeira e mandar ideias. Então, obrigada pelo seu apoio, pela liderança do ICA, e eu espero poder continuar com vocês. Manuel, por favor, com o microfone. Muito obrigado. Muito brevemente, eu queria dizer acerca das palavras da doutora Kalibata, que estamos perante uma grande oportunidade para um debate global. Provavelmente, o próximo debate global para discutir isto será dentro de 30 anos. Então, o debate é agora. Temos que participar desde o nosso continente, expressando melhor as fortalezas, mas também com um sentido autocrítico. Como eu sempre falei que gosto do futebol, nós não temos que ter uma atitude defensiva, senão nos sentirmos orgulhosos do que estamos fazendo bem e corrigir as coisas que tenhamos que corrigir. Adorei, doutora Kalibata, um esquema que você tem no seu site da Agra, que se precisam boas políticas públicas para gerar investimentos privados e empoderar aos produtores agropecuários. Essa é a chave. Os produtores agropecuários precisamos que tenham bom rendimento. É a única maneira que as famílias das zonas rurais se sustenham. É a única maneira de que não maltratem os solos, como sempre nos disse o doutor Ratanlau, é a única maneira que possam adotar boas práticas e a única maneira que possam gerar alimentos sanos e de qualidade aos consumidores.
Primeiro, são fundamentais esses aspectos. Muita ciência para mudar as políticas públicas. E terceiro, a agricultura familiar também é como parte da solução e não somente parte do problema. Então, eu fico muito grato. Eu digo que vamos acompanhar a senhora em todo este processo, pode contar conosco. Os comunicadores são chave porque podem ser também muito autocríticos. Minha admiração e respeito ao Dr. Ratan Lal, esse elemento em nível mundial e do continente com suas pesquisas para ter este tema da degradação dos solos. Isso deve ser revertido, tomara nos próximos anos. Meu agradecimento a você, a sua equipe e a todos os comunicadores. Obrigada, Manuel. Obrigada a todo mundo pelo seu tempo. Obrigada. Simplesmente, se me permitirem, acho que há um par de colegas que ficaram sem poder fazer suas perguntas, me indicaram-me que podem escrever as perguntas ou que podemos passar o contato da pessoa-chave do escritório de imprensa da doutora Kalibata para que respondam as perguntas imediatamente. Agradecemos a todos a participação, vocês me dizem, e eu me encarrego em transmitir as perguntas, desculpas, ao companheiro Jorge Alenço e a Cristian Mira do Uruguai e da Argentina, que queriam perguntar e não puderam fazer as suas perguntas. Bom, muito obrigado. Por favor, se cuidem.